Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje venho falar com vocês sobre homens que não chegam em mulheres mais velhas do que eles e por que que isso acontece. Bom, pessoal, eu sei que o homem é muito corajoso. Eu já vi muito homem jovem, assim como eu já vi muito homem maduro, corajosos, né? Não que eu passei por isso, mas eu já vi pessoas ao meu redor passando por isso. Então, assim, caras que, tipo, às vezes o menino jovem tava dando em cima de uma garota com um corpo 10 vezes maior do que o dele, sabe? E isso sem medo, sem nenhuma insegurança, sabe? Chegando nas maiores, nas mais bonitas, enfim. Então eu sei que tem aí uma exceção, né? Que nem todo homem vai ter medo de chegar em uma mulher mais velha do que ele. Mas, pessoal, eu já passei por uma situação assim. No caso, eu era a mulher mais velha, né? Na época eu tinha uns 27. Acredito que. Não, 27 não, minto, é 24, porque foi ainda no período ali do coronavírus, né? Todo mundo de máscara, enfim. E aí eu me recordo de um momento, né? Eu fui na igreja, teve uma missa na igreja. E essa missa foi grande, né? Uma celebração muito grande, então isso chamou a atenção de mais pessoas. Então, mais pessoas foram para a igreja nesse dia. E aí, a missa cheia, né? Lotada. Eu me lembro que só tinha uma vaga ali perto do banco que eu estava. E aí, pessoal, nesse banco, né, que estava vazio ali perto de mim, apareceu um garoto que chegou meio atrasado, né? Um rapaz de mais ou menos aí uns 22 anos, se eu não me engano. E aí, para não ficar em pé, ele veio e sentou do meu lado, né? Primeiro ele perguntou se não tinha ninguém sentado ali. Eu falei que não tinha. E aí ele sentou ali. Só que assim, pessoal, não teve conversa assim, além disso, não teve troca de olhares. O menino simplesmente sentou ali do meu lado. E aí a missa começou, né? O padre ali dando o sermão. Eu percebi que uns 10 minutos depois, esse cara não parava quieto. Então, assim, da hora que ele já chegou meio que se arrumando. Então, assim, eu percebia que ele, assistindo à missa, ele ficava arrumando a gola da camiseta dele. Ele tava com a camisa polo. Aí depois ele já tava arrumando a pulseira, o relógio. Depois ele já tava ajeitando os shorts. Depois ele já tava amarrando o cadarço do tênis. É como se, assim, eu imagino a cena. Eu acho que ele chegou atrasado do serviço dele. E aí, naquela correria, ele foi pegando o que ele viu pela frente, né? Roupa, sapato. E do jeito que ele saiu, ele foi pra igreja, sabe? Do jeito que ele pegou a roupa ali, ele saiu e foi pra igreja. Como ele foi de carro, então eu acredito que ele nem olhou pro tênis, né? Só pegou o tênis, põe o pé dentro e foi. E aí, quando ele chegou lá na igreja, que aconteceu tudo isso, né? Dele sentar perto de mim. Tá, pessoal, modéstia à parte, eu não me sinto tão bonita assim. Só que nesse dia eu estava com um vestido bonito, um vestido que modulava as curvas do meu corpo. Eu não tenho muitos atributos, né? Sou magra, só que aquele vestido favoreceu o meu corpo, então me deixou com uma cintura mais fina, me deixou com um bumbum maior, enfim. Então eu fiquei muito atraente com aquele vestido. E assim, pessoal, tava com meu cabelo solto, né? Um pouco mais liso, né? Enfim, eu fui. Nada de maquiagem no rosto, nada. Eu sou básica, né? Não uso muita maquiagem. Na verdade, eu nem uso maquiagem. Praticamente nada. Então, assim, na minha visão, eu tava muito simples, né? Muito básica. Então, não haveria motivos do cara ter se simpatizado comigo, sei lá, me achado atraente. Só que, pessoal, então por que que ele ficou daquele jeito, entendeu? Porque não tinha outra mulher no nosso banco, era só eu e ele. Na nossa frente, assim, tinham mulheres, mas eram mulheres idosas. Então eu acredito que não foi por mulheres idosas que ele ficou daquele jeito, né? Então, assim, eu julgo, na minha visão, que ele ficou um pouco nervoso ali do meu lado. Não sei se na cabeça dele eu seria uma pessoa atraente, né? Ou naquele dia ele me achou bonita, não sei.
Só que foi tudo muito assim, pessoal, silencioso, entendeu? Ninguém falou com ninguém, ele só perguntou. A única coisa que ele me perguntou mesmo foi se tinha alguém sentado ali naquele banco, e fora isso, nada mais, né? Ficamos ali assistindo a missa. E eu percebi, pessoal, que o menino ele não conseguiu ficar sentado ali no banco. Se ele ficou ali, ele ficou sentado apenas por uns 20 minutos, mais ou menos, por conta de toda essa afobação. No dia tava quente, mas não tão quente assim. Eu percebia, pessoal, o menino ele suava de tal forma, suava a mão, o braço. Ele tem assim um cabelo um pouco mais cheio, então eu me lembro que ele ficava arrumando o topete do cabelo, alisando a barba, sabe? Era como se tudo tinha que estar perfeito. Como ele saiu na correria da casa dele, ele não amarrou nem o cadarço do tênis. Então, assim, tudo naquele momento, a hora que ele me viu, eu acho que ele pensou assim: puta merda, meu Deus, logo o dia que eu saí igual um estabanado, eu vejo uma mulher dessa, né? Bom, eu pensei dessa forma porque não tinha explicações pro menino ter ficado tão nervoso ali do meu lado, sabe? Eu nem sou tão bonita assim. O menino, ele era mais bonito do que eu, pessoal. Assim, na minha visão, ele é um homem muito bonito. Não vou dizer pra vocês que eu não me senti atraída por ele. Eu gostei dele esteticamente. Mas assim, eu não entendi porque que ele ficou daquela forma ali perto de mim. O menino suava, ele começava a arrumar a camiseta, ele começava a arrumar os shorts e começava a arrumar o tênis. E o menino não parava quieto, sabe? Eu percebia essa certa necessidade dele em se mostrar bonito pra mim, sabe? Era como se ele precisasse estar bonito ali pra mim, sabe? Ele queria que eu visse ele, mas ajeitado. Então, assim, o menino ele só conseguiu ficar sentado ali perto de mim por 20 minutos. E aí, logo do nada, assim, ele se levantou, ele saiu e foi ali pra beira da porta, sabe? Então, assim, eu também não entendi, pessoal, né? Por que que ele se retirou. Não sei o que que aconteceu, né? Se ele ficou nervoso com outra coisa, mas enfim, não saberei explicar aqui pra vocês. Eu tô falando isso aqui, mas porque foi o que eu pensei, mas talvez, enfim, não sei o que se passava na cabeça dele aquele dia. Mas só sei que o menino ficou muito nervoso, sabe? Que ele não conseguiu ficar sentado do meu lado. O máximo que ele conseguiu ali foi 15 a 20 minutos e logo ele se levantou. Ele preferiu ficar em pé, pessoal, em pé ali na missa, né? Em volta da igreja, do que ficar sentado ali no mesmo banco que eu. Então, não sei exatamente o que aconteceu, mas eu acredito que esse cara talvez ele não tenha costume, né, de chegar em mulheres mais velhas. Eu nunca vi ele namorando mulheres mais velhas, então eu acredito que ele, no desenvolvimento dele, talvez uma mulher mais velha não entraria na vida dele, sabe? Não porque uma mulher mais velha não seja bonita, não porque uma mulher mais velha não seja atraente, mas é porque talvez a autoestima dele, a confiança que ele tem, talvez com mulher mais velha, ele é como se a mulher mais velha tirasse ele da zona de conforto. Ou seja, esse menino, pelo que eu observei, ele só namora garotas muito novinhas. Então, assim, ele tá com 25 anos, então ele sempre namora ali meninas de 18, 19, 20, não passa disso. Então, eu acredito que ele não tem muita autoestima para chegar em uma mulher mais velha, porque talvez seja algo que ele não conhece, algo que talvez ele nunca se aproximou, talvez ele nunca ficou com uma mulher mais velha. Então eu acho que na cabeça dele, ele pensa que, sei lá, ele não vai saber reagir, sabe? Igual ele ficou dessa forma comigo ali. Então, quando é uma garotinha mais jovem, de 18, 19, é algo familiar para ele. É algo que, por ele ter 25, então ele se sente superior àquela garota, né?
Então, assim, bom, eu tenho 25 anos, a garota tem 18, então eu me sinto no comando, sabe? Agora, se esse menino, ele se relacionar com uma garota mais velha do que ele, e olha que nem é muito mais velha, né, pessoal? O menino tem 25 e eu tenho 28, então 3 anos só mais velha, mas é que eu sou alta, entende? Eu sou alta, e naquele dia, como eu falei pra vocês, eu estava com um vestido bonito e esse vestido moldou o meu corpo. Então, talvez eu aparentei uma mulher alta, né? Aparentei ser uma mulher alta e com um corpo escultural, modéstia à parte. Então, isso intimidou esse cara de alguma forma, né? Talvez ele falou, gente, não sei. Bom, eu não vou falar aqui pra vocês, pessoal, que foi por conta de mim, mas assim, eu não consigo compreender o porquê, qual seria o motivo então dele ter ficado tão nervoso assim, sabe? Porque na nossa frente, como eu falei pra vocês, só tinham idosas, né? Acredito que ele não ia sentir atração por mulheres idosas de 80 anos. Ou talvez sim, né? Não vamos falar aqui, não vamos colocar exceções, porque pra tudo tem exceções, né? Mas na minha visão, né? Só que no nosso banco também não tinham mulheres. Eu era a única mulher ali no banco. Era um banco bem pequenininho, sabe? Só cabiam ali 3 pessoas mesmo naquele banquinho da igreja. Então, vai ficar a dúvida. E por incrível que pareça, pessoal, hoje esse menino, ele tá namorando uma menina novinha, né? Hoje ele tá com 25 anos, 20, não, hoje ele já tá com mais idade, né? Na época que isso aconteceu, pessoal, o menino não tinha 25. No caso, ele tem 25 agora, que eu tô gravando esse vídeo. Mas naquela época, eu acho que ele tinha uns 21 mais ou menos. E eu tinha 24 anos, mais ou menos 23. Então, isso. Então, hoje, atualmente, o dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá namorando uma menina de 18 anos, né? E ele tá com 25. E assim, pessoal, até eu encontro ele volta e meia, sabe? E na igreja também. Ele vai na igreja com a namorada dele. E volta e meia eu estou lá e eu percebo que esse menino, ele não consegue olhar na minha direção. E uma única vez aconteceu de, tipo, ele me olhar de frente, mas aí, olha que engraçado. Esse menino, ele é super simpático, então ele conversa com todo mundo que ele vê na frente dele, ele é sempre muito sorridente para pessoas que ele conhece e para pessoas que ele não conhece também. Só que quando é comigo, ele não abre um sorriso, sabe? Eu não sei o que acontece, pessoal. Esse menino, ele não abre o sorriso, ele, sei lá, é como se ele até me olha, mas aí a hora que ele vê que sou eu, ele meio que, sabe aquele sorriso de boca fechada? Tipo isso aqui que eu fiz, ó. Entendeu? Essa vez que ele me viu, ele agiu dessa forma. Ele me olhou e ele fez assim, ó. Então, assim, não teve expressividade, aquele sorriso aberto, igual ele age com as outras pessoas, entende? Então, eu tenho essa sensação de que ele tem vergonha do que ele fez lá no passado, entende? Então, toda vez que ele me vê, eu acho que ele se recorda daquele episódio, que ele ficou super nervoso ali do meu lado. E assim, quando ele me olha hoje, quando ele me encontra na rua, é como se às vezes ele tenha a impressão de que eu tenho uma impressão errada sobre ele, né? Às vezes ele acha que eu, sei lá, achei ele um otário, sei lá, sabe? Então, assim, todas as vezes que eu encontro esse menino na rua, ele tem essa mesma expressão. É como se ele se lembrasse daquele episódio, né, que a gente viveu e tal, mesmo não acontecendo nada, pessoal. Então, o único contato que eu tive com esse menino foi ali mesmo, no banco da igreja, apenas isso, entendeu? Mas isso aí já foi o suficiente. Então, eu chego à conclusão que sim, pode acontecer de alguns homens novos não gostarem de mulheres mais velhas, porque eles não vão saber lidar. É como se com a mulher mais velha ele se sentisse fora do controle dele, entende? Às vezes o controle dele é se relacionar com mulheres mais novas, porque são meninas mais manipuláveis, meninas que talvez ele
controle, domine, e talvez quando é uma mulher mais velha, talvez ele tenha essa consciência de que ele não vai conseguir manipular uma mulher mais velha, controlar ou, sei lá, entende? É como se realmente fosse algo que ele não fosse acostumado a lidar, então por isso muitos homens novos preferem namorar mulheres mais novas e nunca vão ali chegar numa mais velha, porque aquela mais velha vai tirar ele totalmente do controle, do contexto que ele está acostumado a viver.